Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação. Por enquanto está faltando um mosqueteiro ainda. Deixa eu ver se ele já entrou ali. Não. Só eu e o Felipe. O professor Elton teve problemas técnicos aí. São os três mosqueteiros da educação. Professor Viegas, professor Felipe Fraga, professor Elton, que daqui a pouco está aí conosco. E os nossos convidados, o professor Gabriel Andrada e o professor Newton Colombo. O nosso tema de hoje é sobre o EJA, a EJA, né, e o NEJA, né. Eu não entendo muito de EJA, nem de NEJA, né. Você é burro, cara, que loucura. Eu nunca trabalhei, sempre trabalhei com ensino médio e curso técnico, né. A única experiência que eu tive com a EJA foi, eu fiz o meu estágio probatório, eu entrei como engenheiro no estado, fiquei 10 anos, e aí eu fiz o meu estágio no probatório com a EJA aqui na Alvorada, no município, né? Eu não queria trabalhar com criança pequena, porque eu nunca tinha atuado nessa área, não sabia se eu ia me adaptar, e aí eu procurei uma EJA para trabalhar. Então é a única experiência que eu tenho, mas eu achei um sistema, uma modalidade de ensino bem diferente, né? Porque participei de um conselho de classe até, e eu não sei como é que é no estado, né? A nível dos maiores, né? No caso eu fiz lá o estágio com os pequenos, né? Os pequenos, modo de dizer, pessoal da EJA do ensino fundamental, né? E eu achei estranho assim o conselho de classe porque tinham umas progressões, né? O cara estava numa turma, daqui a pouco ele passava para outra. E eu me lembro que até no meu estágio foi confuso que foram avaliar minha aula lá e eu tinha uma turma e quando chegou no dia do pessoal ir lá fazer a avaliação da minha aula, era uma outra turma, tinha todo mundo avançado. Né? E eu achei muito engraçado aquela situação e foi bem estranho, né? Porque eu não conhecia a turma que tinha entrado naquele dia, né? Mas então é isso, só queria dizer para vocês que eu não entendo realmente nada de EJA, né? Não sei se o Felipe tem alguma experiência aí, que como ele é diretor, eu não sei se lá na escola dele tem, né? Então eu vou passar a palavra para o Felipe e depois começo as perguntas aí com os nossos convidados. Já agradecendo então a presença aí do Gabriel e do Newton, né? E também já agradecendo quem fez o contato e me apresentou, o Gabriel e o Newton, que foi o professor Silvio Alexandre, que inclusive solicitou a pauta, deu a ideia aqui. Então já quero mandar um abraço para ele, né? Eu também tenho quase nenhuma experiência com EJA, só no estágio mesmo que eu tive alguns contatos. E na minha escola não tem EJA, só tenho ensino médio regular, apesar de que a gente já tem um projeto escrito para encaminhar para a coordenadoria, para a Secretaria de Educação, solicitando um EJA para a nossa escola. Mas, então, eu acredito que seja uma pauta bastante importante para nós abordarmos aqui. E na página do 20º Núcleo do CEPER Sindicato, aqui, que eu faço parte da diretoria, nós já tivemos uma live falando exatamente sobre o segundo semestre aqui no Rio Grande do Sul, sobre a questão das matrículas do segundo semestre, que depois nós vamos abordar mais em detalhes, aí daí eu posso contribuir um pouquinho hoje, né? Mas quem mais vai falar e fazer relatos, então, são os meninos aí, os convidados que têm mais experiência com essas modalidades. Antes de passar para os nossos convidados, eu já vou pedir para o pessoal que nunca tinha entrado aí na nossa página, seguir a página Café com o Professor Viegas, para ficar atualizado das lives aí, se inscrever no canal do Professor Viegas, que é onde eu posto as lives editadas depois, e também seguir aí o nosso parceiro, o AL Podcast, né, o podcast da Escola André Leão Point. Então vamos começar aí com o nosso convidado, o professor, pode ser o professor Gabriel Andrada aí, depois eu passo a palavra para o professor Newton. Boa tarde. Boa tarde, então, professor Viegas, professor Felipe, professor Newton também. É uma alegria estar participando. O próprio professor Felipe já tinha avisado que o professor Silvio entrou em contato. O professor Silvio é meu colega, né, no NEJA Paulo Freire. E também fiquei muito feliz, né, de ter recebido, então, esse convite. E o Silvio trabalha no núcleo 38 também, né, do CEPERS, então é sempre uma boa indicação, assim, eu me dou muito bem com ele. E, enfim, eu
quero compartilhar com vocês, porque realmente, assim, trabalhar com a EJA, e no meu caso, né, nos NEJAs, tem sido bastante desafiador nos últimos anos, porque a gente tem sofrido muitos ataques dos atuais governos, né, de retirada de professores, de não reposição de professores, perda de carga horária. A qualquer momento, a gente não sabe se vai, ano que vem, por exemplo, tá funcionando da mesma maneira que a gente está funcionando esse ano, então é bem complicado. E com a pandemia, que a gente pensou assim, pô, os caras não vão ser tão malvados assim, não, eles conseguem piorar a situação ainda mais, né? É inacreditável, assim, né? Como ser humano, simplesmente falando, apenas como ser humano, né? Pensando, pô, teve uma pandemia, um problema seríssimo de saúde pública no mundo todo. Pô, os caras vão dar uma aliviada. Não, eles vieram mais para cima mesmo, né? E a gente não sabe. Então, assim, é um trabalho muito prazeroso, né? Assim como todo trabalho em escola, acredito que em sua ampla maioria seja muito prazeroso. O trabalho com a EJA também é extremamente prazeroso. E venho aqui para contribuir, né? Venho aqui para compartilhar um pouco dessa experiência e tirar as dúvidas, realmente, né? Como o professor Viegas falou assim, não conheço muito bem. E realmente, acho que para conhecer bem, tem que estar trabalhando com isso. E uma das coisas que a gente até vai abordar depois é justamente até um pouco da falta de preparação para se trabalhar com a EJA, né? Quando a gente escolhe a nossa profissão e a gente vai para as disciplinas, quando a gente está na faculdade fazendo as disciplinas pedagógicas, né? Até tinha falado com o Felipe anteriormente, justamente o próprio nome pedagógico, né? Para trabalhar com crianças, né? Quando a gente trabalha com adultos, a gente estaria falando não de pedagogia, mas de uma andragogia, né? Então é um assunto também que a gente poderia dar uma explorada, enfim, mas não é um assunto tão abordado nas universidades, nas faculdades que a gente acaba fazendo. Claro que existem daí programas de pós-graduação que daí vão explorar muito melhor esses assuntos e tudo mais, e a gente até, claro que acaba vendo, no caso, o trabalho com jovens e adultos, mas não com a mesma intensidade que o trabalho com crianças e adolescentes, né? Então, venho aqui para compartilhar, estou muito feliz de participar dessa live e espero, claro, né, responder a maioria, pelo menos, das questões, né? Se não todas, pelo menos a maioria. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. E uma boa tarde também para o professor Elton ali, que acabou de entrar. Cara, eu tentei entrar aqui pelo celular, né? Não deu. Não sei o que aconteceu aqui na minha câmera aqui do Não, tá tranquilo. Tá me ouvindo bem? Sim. Eu disse para eles ficarem tranquilos que tu tá aprendendo ainda. Só fez poucas lives, né? Fala, professor Newton. Não vale botar o leãozinho aquele, hein? Não vale. Então, boa tarde, eu me chamo Newton, primeiro agradecer, né, o convite, então, do professor Viegas, do professor Felipe, do Elton. Boa tarde para o Gabriel, também colega aí junto na EJA, nas NEJAs. Agradecer ao Silvio também, né, que fez a mediação aí para que a gente tivesse esse contato, né, e pudesse fazer essa live. Bem importante, né, esse assunto é um assunto que é uma pauta, né, que nos últimos anos aí a gente tem lutado para manter, né, essa educação, essa EJA e NEJAs, né, dentro da educação pública. Eu sou professor do Estado, na Escola Agrônomo Pedro Pereira, né, que tem a modalidade EJA de ensino médio. Então, a minha experiência basicamente está na EJA de ensino médio, embora eu tenha algum conhecimento assim, sobre alguns dados de EJA de fundamental, só que a EJA do ensino fundamental ela é mais nas escolas municipais, né? Ela faz parte aí das escolas do município, e o Estado fica com as de ensino médio. Eu sou professor também na rede municipal de São Leopoldo, na escola Álvaro Nunes, lá também tem EJA, mas lá eu não dou aula na EJA, lá eu dou aula no ensino fundamental durante o dia, e no Estado, né, na EJA, no ensino noturno. E também estou aí para contribuir, para tentar sanar algumas dúvidas, trazer debates importantes, né, trazer uma contribuição que faça com que a gente siga aí na luta, né? Como o Gabriel disse, os últimos anos têm sido de ataques
A EJA, né, infelizmente, e a gente pensa, como o Gabriel disse, né, chegou a pandemia, a gente viu que o projeto era, né, o projeto do governo não era fomentar, incentivar a educação pública de qualidade, ao contrário, né, precarizar, sucatear, né, o máximo possível. Então, estamos aí para contribuir com esse debate, para que se mantenha a EJA, os NEEJAs, tão importantes, né, para a classe trabalhadora e para os filhos da classe trabalhadora. Não, contribuir aí com essa questão, eu andei estudando um pouco sobre EJA e NEJA, apesar de que eu terminei meu ensino médio com supletivo, que na época era chamado supletivo, né, e também dei aula em supletivo, né, que hoje é chamado de EJA. E assim, a gente percebe a importância disso, né? Como é que a gente não vai perceber de quantas pessoas aí no nosso país, com toda essa situação política que sempre aconteceu, que estão fora da idade de aprender, né? No caso de, desculpa, eu te falei, fora da idade do que deveriam estar, entre aspas, né? Na sua formação, e que voltam para a escola, né? Eu tive vendo alguns vídeos extremamente interessantes aí, de como há um conhecimento muito precário sobre isso, né? As pessoas de mais idade, acho que é um favor, por exemplo, né? Um dos aspectos é voltar e estudar e ser recebido e terminar o ensino médio, né? Enfim. Então, assim, tem muita coisa, né, para a gente trabalhar. Eu percebi que o Nilton e o Gabriel aí entendem bastante da questão, né? O aspecto pedagógico também, que é trabalhar com essa linha, assim, de trazer o aprendizado do aluno, né, que ele já está no mercado de trabalho, já tem toda uma experiência, muitas vezes já tem família e tudo, e a questão pedagógica e didática para trabalhar com isso, né? São diversos aspectos assim que a gente tem que mostrar para o pessoal que assiste as nossas lives e depois o pessoal que vai assistir ter uma ideia mais abrangente disso, né? Não ficar com uma ideia tão diminuta, né? Qual é a diferença, né, então, da EJA para o NEJA? NEJA, é o EJA, NEJA, né? O NEJA, né? Qual a diferença entre esses dois módulos de ensino? Eu, de fato, fiquei conhecendo agora, ouvi esse termo NEJA agora há pouco tempo, né? Eu estava acostumado mais com a EJA, né? O NEJA não... Eu tinha o ENSEJA antes também, não sei se estou falando besteira, mas eu sei que tinha antes esse outro termo, né? Então, a grande curiosidade nossa e talvez outras pessoas que vão nos assistir, talvez não saibam também, né, o que é. E se dá para, não sei se vocês têm algum conhecimento aí de um breve histórico aí, aqui no Rio Grande do Sul, como é que foi esse percurso dessas modalidades de ensino, né? Realmente, assim, quando fala em NEJA, dificilmente alguém conhece, tá? Então, não é nenhuma vergonha, assim, dizer, pô, mas faz pouquíssimo tempo que eu conheci o termo NEJA, porque realmente ninguém conhece. Quando eu entrei no estado, fiz o concurso, eu não sabia da existência de NEJA, né? Como eu disse, o EJA eu sempre soube que existe, mas NEJA, o que é isso, afinal de contas, né? O que é essa modalidade? É uma modalidade diferente? O que é exatamente? Né? E, bom, então, passei no concurso, fui escolher a escola, né, que eu fui trabalhar, que eu iria trabalhar. E aí, eu sou professor de filosofia, né? Passei para uma vaga de filosofia e para 20 horas, né? E a gente sabe que filosofia já é uma matéria que tem menos carga horária nas escolas mesmo, né? Então, eu já tinha uma ideia mais ou menos aproximada, assim, de que, putz, eu vou ter que pegar umas 3, 4 escolas para conseguir fechar minha carga horária, né? Então, muito boa a explicação do Gabriel, né, sobre os NEJAs. Eu mesmo, que sou professor do Estado, há pouco tempo que tive conhecimento sobre como era o funcionamento do NEJA. Acho que eu vi uma live com o Gabriel que eles tinham explicado já e tomei, né, uma familiaridade. Bom, a EJA ela é um pouco diferente, né, do NEJA. A EJA ela tem uma proximidade um pouco com o ensino regular. Ela é dividida por totalidades, né, vai da totalidade 1 até a totalidade 9. Eu trabalho na minha escola com as totalidades 7, 8 e 9, que dizem respeito ao ensino médio, né?
As escolas de ensino fundamental trabalham com as totalidades anteriores. Mas aí a gente estava passando lá uma lista, né? Era uma moça que estava sentada à minha frente, passou uma lista assim, aí ela disse assim, não, mas tem uma escola aqui que tu poderia trabalhar só nessa escola as tuas 20 horas. Deu, pô, em uma escola só, né? Fechar já a carga horária, tudo, né? Para eu que trabalho com filosofia, perfeito. Só que ela falou assim, mas é neja. Esse foi meu primeiro contato com a palavra neja, tá? Tem algum problema para ti? Ela perguntou. Eu disse, olha, eu sou habilitado, sou professor de filosofia, passei no, né? Eu posso entrar nessa vaga? Ela falou, pode entrar. Bom, então eu gostaria de pegar essa vaga para conseguir ficar em uma só escola, né? Porque a gente sabe, a gente sabe por experiência, que tem colegas nossos que se viram para dar aula em, às vezes, só 2 escolas, imagina em 3 escolas, né? Que daí dá uma aula de manhã em uma escola, daí tem que se locomover para outra escola, ainda, às vezes, no final da própria manhã, pegar uma aula de tarde, às vezes tem outra escola à noite, é muito complicado, né? Então, quando eu consegui fechar a minha carga horária, poderia fechar a minha carga horária em uma só escola, eu disse, não, é essa que eu quero, né? Pelo menos de início, né? Pelo menos depois a gente vê como é que vai lidar toda a situação. Mas esse foi meu primeiro contato com o NEJA. Eu tive contato com a EJA quando eu fui ser nomeado professor do Estado. Me apresentaram também à escola, o agrônomo, dizendo que tinha a modalidade EJA noturno, que para mim me interessava na época, visto que eu trabalhava em outros lugares e, né, para mim seria mais interessante dar aula de noite. E aí eu fui para a escola, no fim demorei um pouco porque outros professores já estavam na EJA, demorei um pouco para entrar, entrei um ano depois na EJA e desde 2013, então eu trabalho com a EJA. Né? E como é que funciona então a EJA, né? A EJA ela é semestral, não é anual, né? Que nem o ensino regular, a EJA é por semestre. E o aluno que entra, né, em 3 semestres ele conclui o ensino médio, né? Para dar um exemplo. Então, no regular em 3 anos conclui, na EJA, né, em 3 semestres entrando na totalidade 7. E as disciplinas, né, a gente até tem uma divisão por áreas, mas segue uma divisão por componentes. E aí cheguei na escola, me apresentei e tudo mais, e aí sim eu fui saber como é que funcionava a escola, né? Agora tá dando um barulhinho aqui para mim, eu não sei se... É o Elton, que eu tentei adicionar ele, mas tá com ruído, né? Não, perfeito. Então esse foi meu primeiro contato, e aí o meu segundo contato foi indo na escola de fato, né? E aí aprendendo como é que funcionava, né? O NEJA. Né? O NEJA, ele basicamente funciona assim, ó, ele não tem turmas fechadas, né? Então, poxa, como assim não tem turmas fechadas? O professor, ele vai na escola, ele está disponível para os alunos, pelo menos uma vez em cada turno, assim. Então, por exemplo, pelo menos uma manhã, pelo menos uma tarde e pelo menos uma noite, né? E aí, com isso, ou seja, todos os professores, né, dentro do NEJA teriam que ter pelo menos 20 horas. Por quê? Porque tu cumpre 4 horas na parte da manhã, 4 horas na parte da tarde, 4 horas na parte da noite, já fecha 12. Tem ainda o turno de reuniões e mais o horário de preparação de aula, né? Então, todos os professores do NEJA, em princípio, teriam que trabalhar já com 20 horas, né? E para conseguir, então, dar conta de uma manhã, de uma tarde e de uma noite. Eu até dou aula de filosofia na EJA, porque é permitido, né, no Estado, o professor que é habilitado dentro da área, né, ele pode dar aula, né, de qualquer componente dentro da sua área. Então, eu sou professor de História, eu sou licenciado em História, mas posso dar aula de Filosofia, Sociologia ou Geografia. Até a Filosofia e a Sociologia perderam carga horária na última reforma aí do Eduardo Leite, infelizmente, né, para implementar aí uma nova grade curricular. Até depois, eu acho que é um assunto, né, o assunto que faz parte depois dos ataques aí que a gente tem, né, mas a filosofia e a sociologia, que tinham dois períodos por semana, passaram para um período. A história e a geografia ainda mantém, né, 2 períodos por semana. E aí já então funciona dessa maneira, né, por totalidades e de maneira semestral.
é um pouco diferente, né, do NEJA, porque o NEJA permite, né, a esse trabalhador, a trabalhadora, estar lá em turnos, né, que talvez não pudesse de noite, vai lá durante o dia, né. A EJA lá, no caso da minha escola, ela é só noturno, né, só ensino noturno, então são pessoas que a maioria trabalha durante o dia e vai para a escola de noite. E nós não temos turmas fechadas pelo seguinte, porque é o aluno que faz o próprio horário, tá? Quando eu entrei, ainda nós tivemos, desde quando eu entrei em 2012, no final de 2012, nós já tivemos algumas mudanças. Antes, os NEJAs eram divididos por etapas, né? Então, por exemplo, nós tínhamos no ensino médio a etapa 7, 8 e 9, que correspondiam à primeira série do ensino médio, segunda série do ensino médio e terceira série do ensino médio. Né? Então, o aluno ele tinha que passar por essas 3 etapas para finalizar, por exemplo, o ensino médio. Nós também, diferente da escola que o professor Newton trabalha, embora nós sejamos também do Estado, nós também temos EJA do fundamental, né? O ensino fundamental. E também era assim, daí então tinha as séries iniciais do ensino fundamental e os 4 anos finais, que também eram divididos em 4 etapas, né? E isso depois foi alterado, então agora é uma etapa única. Mas tem todas as dificuldades, né, e ainda nessa conjuntura, nessa crise econômica que nós estamos, né, de, por exemplo, ter passagem para os programas que tinham, né, anteriores, por exemplo, o Voo à Escola, né, que ofereciam auxílio para passagem, estão sendo cada vez mais cortados, né, cada vez mais sucateados. Então, os alunos que não têm como pagar daqui a pouco uma passagem a mais, já não conseguem frequentar. A dificuldade da EJA, né, para aqueles que já têm uma dificuldade financeira, de fato, frequentar para que tenha a 75%, né, seria da presença. Mas a gente entende, né, que pela toda a conjuntura, muitas vezes é difícil. Então, a gente, né, de certa maneira, consegue abater essas faltas, né? A gente faz um trabalho que a gente entende que os alunos, muitas vezes, deixam de frequentar por inúmeras razões. Né? Então, é uma etapa única para fundamental séries iniciais, uma etapa única para fundamental séries finais e uma etapa única para o ensino médio. Né? Além disso, ainda tivemos uma outra reformulação, porque antes a gente funcionava por disciplinas e agora a gente funciona por área do conhecimento. Né? Então, por exemplo, a minha área, que eu trabalho com filosofia, é das ciências humanas. Né? Então, no ensino médio é filosofia, sociologia, história e geografia. Né? A gente dá as nossas aulas por disciplinas, né? Eu dou aula de filosofia, só que quando a gente vai aplicar, quando a gente vai fazer a aplicação de provas, aí é por área de conhecimento. Né? Então, a gente aplica a prova das ciências humanas. E uma vez que esse aluno ele passou nas ciências humanas, ele concluiu, então, o seu ensino médio em ciências humanas. Né? Ele ainda teria que fazer, então, as outras 3 áreas do conhecimento, que é matemática, linguagens e a ciência da natureza. Né? Depois, só que ele faz todas essas provas, aí sim ele tem a aprovação, ou no ensino fundamental ou no ensino médio. Né? Mas então foram pequenas mudanças que foram acontecendo ao longo dos anos dentro dos NEJAs, e a gente foi percebendo que essas pequenas mudanças elas foram acontecendo para o enxugamento do quadro de professores. Né? Quando eu entrei, nós tínhamos um quadro bem mais extenso, era aproximadamente 40 professores no NEJA. Hoje em dia nós estamos trabalhando com um grupo de aproximadamente 20 professores, ou seja, metade dos professores desde a época que eu entrei. Né, tivemos casos do aluno que aparece lá no início do mês, no início do ano, né, lá em março, e fica 2 meses sem aparecer, porque não teve dinheiro, porque algum parente ficou mal, teve que cuidar, por inúmeras razões que a gente sabe, né, dos problemas aí que passa o povo, né, que os trabalhadores têm. Então, a EJA funciona dessa maneira, ela é mais próxima, talvez, do ensino regular, né, porque tem essa questão da frequência. Lá na minha escola, quando a EJA foi criada, se eu não me engano, era 3 dias por semana, agora são 5, né, 5 dias por semana. Então, tem aula todos os dias.
Sexta-feira, em geral, é o dia que mais estamos desfalcados, né? Sexta, em geral, o pessoal não comparece muito, mas é 5 dias, né? Agora são 4 períodos por noite. É também parte aí da reforma do Eduardo Leite, né? Que transformou os períodos em períodos de 1 hora. Então, agora a gente tem 4 períodos, né? Apenas de noite. Antes a gente conseguia fazer 5 períodos por noite, né? Então, a EJA funciona assim, totalidade, semestral, e, né, com essa frequência todos os dias, né, tendo que ter aí um mínimo de frequência. Claro, a gente sabe que nem todos vão conseguir essa frequência, então a gente, né, vai tentando abater, tentando tirar essas faltas, né, porque a situação aí dos trabalhadores está cada vez mais precária. No final do governo Sartori, eles até tinham proposto uma redução drástica, inclusive de quadro dos professores. Então eles iam tirar muitos professores dos NEJAs. Aí a gente conseguiu, depois com algumas conversas, inclusive indo em Assembleia Legislativa e tudo mais, para conversar com deputados, dar uma trancada nisso. Só que como é que eles fazem então agora? Mas então como é que ainda não estão os 40 professores? Bom, alguns foram se aposentando no meio do caminho, né? E não foram sendo repostos. Então é essa estratégia que eles estão utilizando. Mas bom, isso é um outro assunto, a gente até vai explorar um pouco mais depois. O que eu ainda quero enfocar é tentar assim, mostrar o que é o NEJA, então, afinal de contas, né? Mas é só também para dizer que mesmo desde a época que eu entrei, já teve algumas reformulações, né? Já teve algumas mudanças. Então, não adianta, assim, é claro, eu vou tentar explicar, vou tentar ser o mais claro possível aqui, mas assim, quer saber o que é o NEJA? As nossas portas estão abertas. Agora, na época da pandemia, até que não, né? A gente até está evitando né, o número não ser muito grande de pessoas circulando lá dentro da nossa escola, mas a partir do momento que a pandemia terminar, a nossa escola é uma escola aberta. Quer conhecer o nosso NEJA? Vai até lá, vê como é que funciona, conhece o ambiente físico da escola. Nós não temos problema nenhum em abrir nossas portas para quem quiser conhecer a nossa escola. O Enseja, né, que o Viegas acho que mencionou, o Enseja é uma prova quem quer concluir o ensino médio ou ensino fundamental faz a prova do Enseja para não precisar, né, cursar uma EJA ou NEJA, e o Enseja habilita, né, para o ensino médio ou para o ensino fundamental. E essa prova, ela existiu, depois foi substituída pelo Enem, e agora voltou, né, a ser o Enseja. Então, aqueles que quiserem, inclusive, eu acho que agora em janeiro, início de janeiro, vai abrir as inscrições, né, para o Enseja. Então, aqueles que não, né, quer fazer a prova, daqui a pouco consegue acertar lá o número mínimo de questões e já conclui, né, sem precisar cursar todo, né, 3 semestres aí, né, 1 ano e meio. Então, é uma oportunidade. E o histórico das EJAs, assim, para ser bem breve no Estado, eu não sou historiador da educação, eu sou um historiador que depois, assim, fui pesquisar mais essa parte da educação. Tem historiadores, né, e pessoas da área da educação que estudam mais, então eu fui buscar. Quem faz um trabalho muito interessante nesse sentido é o Fórum de EJA do Rio Grande do Sul e os fóruns nacionais de EJA, e também o NIEP-EJA da URGS. Então, para citar aqui, né, da onde é que eu tirei esses dados, de onde é que eu pesquisei, né, porque é importante. Então, o Fórum da EJA estadual e o NIEP-EJA da URGS, né, os professores aí que participam, estudantes, né, dessas instituições, desses órgãos, fazem um trabalho super importante, resgatando dados, demandas potenciais de EJA em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Também uma outra pergunta ali, né, do professor Viegas, é o NEJA, sim, porque é o Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos, né? Por isso a gente fala de a EJA porque é a Educação de Jovens e Adultos, mas o NEJA porque é o núcleo, né? Então tem essa diferenciação também, é uma diferenciação apenas de nome, mas também é importante a gente dar uma pontuada. E então é assim, ó, nos NEJAs nós não temos as turmas definidas. O aluno faz o seu próprio horário. Então, por exemplo, nós temos alunos que trabalham em portaria de prédio na madrugada e só tem oportunidade de ir ao NEJA na parte da manhã. Então, o NEJA tem que funcionar na parte da manhã. Outros alunos que a gente tem são motoristas de caminhão
que fazem entregas. Então, assim, eles não são pessoas que conseguem acompanhar uma turma regular, né? Eles não conseguem acompanhar, por exemplo, um semestre inteiro de aulas. Por quê? Porque eles têm encomenda, eles têm que viajar o Brasil inteiro, e aí quando eles conseguem retornar, eles conseguem retomar os seus estudos, da onde eles pararam, né? E aí tentar fazer a conclusão, né? E lá nós oferecemos todos os dias, né, de segunda de manhã até sexta à noite, com a exceção da quarta tarde, que é o horário da nossa reunião, nós oferecemos aula num primeiro momento e prova num segundo momento. E aí já basicamente assim, o Elton acho que falou, né, do supletivo, aí já é uma herança, né, desse ensino supletivo. Então, o ensino de jovens e adultos aí que surge com o ensino supletivo na lei 5.692 de 71, durante a ditadura militar. Na verdade, a ditadura militar, após o golpe ali de 64, ela cortou muitas das iniciativas que vinham sendo feitas para a educação de jovens e adultos, principalmente com Paulo Freire, né, um educador que se dedicou aí principalmente à alfabetização, né, de jovens e adultos aí na década de 60, e tinha iniciativas, programas, entre outras iniciativas de igrejas, né, de movimentos sociais, né, centros de cultura popular, que com o golpe de 64, com a ditadura civil-militar, foram cortados. Mas na ditadura foi feita essa lei, então, de 1971, e surge também o Mobral, né, para tentar diminuir os índices de analfabetização no Brasil. Na verdade, o Mobral, né, que era só para saber ler e escrever, né, não era um ensino crítico dentro da realidade, né, dos estudantes, como Paulo Freire tinha proposto, né, então cortou tudo aquilo que vinha sendo feito. Né? Então, todo aluno ele tem a oportunidade de ter a sua aula, de tirar as suas dúvidas, mas assim, o que nós temos também um grande volume de alunos é os alunos que conseguem estudar por conta própria, né? Então o aluno ele não tem... O NEJA ele foi pensado para pessoa que não tem tempo de ficar numa sala de aula durante um período, né? Um período que pode ser um semestre, 1 ano, 2 anos. Nós temos alunos que conseguem concluir o ensino médio em 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, assim como nós temos alunos que terminam o ensino médio em 4 anos, né? Ou seja, até mais tempo do que o próprio ensino médio, mas é porque é ele que faz o horário dele, né? Ou ela faz o horário dela, porque eles não têm essa condição de ter esse acompanhamento regular de aulas. E uma coisa, até fui ver aqui o comentário que o Silvio, né, postou. Realmente, na nossa escola, nós temos uma média anual de inscrições de 2.500 pessoas. E nós somos apenas um NEJA em Porto Alegre. No caso, a minha escola é só um dos NEJAs de Porto Alegre. Mas Porto Alegre possui 5 NEJAs. E a EJA no Rio Grande do Sul, então, basicamente, ela tem uma ligação com esse ensino supletivo, criado aí na ditadura militar, mas que não dava conta de atender a demanda da população. Hoje em dia ainda não dá conta, depois eu até posso citar alguns números de demanda potencial da EJA no Rio Grande do Sul. Eu resgatei esses números aí dos estudos do NIEP, EJA da URGS e do Fórum. No ano de 2015, por exemplo, a demanda potencial para o ensino fundamental seria de mais de 3 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul. Ou seja, um número assim bem expressivo, né? E do ensino médio, 2 milhões. Então, a EJA no Rio Grande do Sul vem dessa herança, né, dos supletivos. Em Porto Alegre, mais especificamente, a EJA ela tem aí uma ligação com o fim da ditadura militar, o governo pós-ditadura, ali do Olívio, se eu não me engano, em 89, que começa, né, a pensar políticas públicas, a SMED, aí para educação de jovens e adultos, ainda de maneira muito também inicial. Em Porto Alegre, somente em Porto Alegre, os NEJAs conseguem abranger um total de 10 mil pessoas por ano. Isso é muita gente. Então, assim, basicamente, claro, eu falei, tentei ser o mais resumido possível, eu trouxe alguns outros detalhes também, né, dos NEJAs, que talvez não fosse assim tão sintético,
Mas, basicamente, isso é o NEJA, uma escola pensada para o aluno que não tem tempo de acompanhar de maneira regular uma turma, né? Então, é um aluno que sempre ficaria, por exemplo, se ele tivesse só a EJA como opção, ele ficaria sempre tendo que fazer a mesma etapa de novo, e de novo, e de novo, porque ele rodaria por falta, né? Não teria condição de acompanhar a turma, né? Então, é uma escola pensada para esse público, assim. Né? E só também para uma coisa ali que o Silvio falou, né, de 2.500 pessoas, só no ano passado, e esse ano a gente é totalmente atípico, né, porque a gente ficou fechado, né, por muito tempo, né, devido à pandemia, mas só no ano passado a gente certificou mais de 600 alunos, ou seja, 600 alunos que saíram da nossa escola com o certificado do ensino fundamental ou do ensino médio, né, ou seja, que vão conseguir se colocar no mercado de trabalho com uma melhor perspectiva, né? Então, isso é muito animador, né? Que outra escola que consegue certificar 600 pessoas no ano? Não sei. A demanda potencial da EJA, né? Porque, assim, se for lá no site do INEP, do censo escolar, vai dizer as matrículas de EJA baixaram. Mas baixaram por quê? Né? Por que será? Pelo acesso que esses alunos têm? Será que eles estão tendo acesso? Será que o governo está fazendo políticas para chamar recenseamento? Então, as demandas potenciais, elas são enormes. Né? Em Porto Alegre, na base aí de 30 mil pessoas de demanda potencial, 30 mil pessoas, né, para estudar na EJA. Então, são números que são expressivos, né, que a gente tem que divulgar. Indo já para o nosso segundo tópico, então, que é praticamente o principal, porque o objetivo mesmo dessa live de hoje é falar sobre a importância, então, das EJAs e dos NEJAs, né? Uma questão que a gente não colocou na pauta, que também eu acho bem importante, eu tenho um colega que trabalhou comigo, que hoje ele trabalha no NEJA Nelson Mandela, aqui em Canoas, que fica dentro da PECAM, da penitenciária de Canoas, né? Então, o NEJA também tem esse caráter de se trabalhar também com o público apenado, né? Então nós temos que ter um cuidado com esse público, porque o NEJA é muito importante também nessa ressocialização, assim, né? Seja para um público vulnerável ou até para um público vulnerável que também esteja encarcerado, né? Então o NEJA também tem esse caráter, geralmente quando é dentro de uma penitenciária ou algo assim, também é um NEJA que atende esses públicos, né? Então também por isso a importância, né? E me parece ilógico e racional sucatear as EJAs e as NEJAs nesse momento de pandemia, principalmente porque, analisando a escola em que eu sou diretor, que é uma escola de ensino médio regular, que tem o mais próximo do EJA, que é o ensino médio noturno, a nossa evasão aumentou muito nesse ano, assim, antes a gente já tinha uma evasão de 20%, 30%, a gente já chegou a 40%, em algumas turmas quase 50%, né? E esses são alunos que provavelmente nos próximos anos eles virão a procurar os EJAs, então, né? Então não faz sentido se sucatear os EJAs nesse momento ou diminuir as matrículas, sendo que exatamente por causa da pandemia vai se aumentar uma demanda, então, né? Mas, então, me parece que a importância dos EJAs e NEJAs vem principalmente de atender esse público mais vulnerável, né? Já é um público que já foi cerceado de poder estudar na época correta, né? Então, geralmente por ter uma família desestruturada, por ter uma condição social vulnerável, eles não puderam estudar no tempo certo, no ensino fundamental, no ensino médio, então eles têm uma distorção aí de idade série muito grande, né? Então, principalmente por causa disso, ela é muito importante. Mas eu queria que os meninos falassem um pouquinho, então, sobre isso, né? Sobre essa importância para trabalhar com esse público que tem essa distorção de idade série, geralmente já é um público com idade de 20 e poucos anos, 30, até mais. Vocês devem ter alunos com mais de 40, 50, às vezes até 60, até mais do que isso, né? Essa questão também, não sei se vocês conhecem algum professor que trabalha em Porto Alegre também com um público apenado, e mais a questão que o Silvio, se eu não me engano, tinha levantado quando a gente estava discutindo a pauta antes, de que o Brasil tem recebido muitos imigrantes aí, e geralmente esses imigrantes eles vão procurar exatamente, são os EJAs, né? Eu queria saber um pouquinho sobre a experiência de vocês com isso, a importância
dos EJAs e NEJAs, principalmente para esses 3 públicos aí. Realmente foi um equívoco meu. Eu disse que existiam 5 NEJAs em Porto Alegre, são 5 NEJAs que a gente chama de NEJAs comunitários, que atuam fora das prisões. E em Porto Alegre são 2 NEJAs prisionais. Então, além dos comunitários, tem esses 2 prisionais, né? E sim, a gente sabe da importância de um trabalho de ressocialização das pessoas que estão nessas prisões, né? A pergunta do professor Felipe, assim, ela já sintetizou alguns pontos de extrema importância, porque, sim, a importância do NEJA, basicamente, é ressocializar. A importância de acolher essa população. O Elton, acho que ele mencionou algo assim, que às vezes elas entendem como aquilo sendo um favor, né? E não é um favor, é uma política pública que tem que ser aplicada, está na lei, né? A lei de diretrizes e bases, a Constituição, isso é um direito, né, das pessoas, o acesso à educação depois, né, do tempo, né, que seria o regular, e retornar. Eu vi hoje até alguns dados, assim, se eu não me engano, a maior parte do público de jovens e adultos, né, que está estudando é menor de 30 anos, e dentro desses menores de 30 anos, um pouquinho mais da metade são homens. E os maiores de 30 anos, majoritariamente feminino. Daquele profissional que ele já trabalha, muitas vezes ele conseguiu uma conversa ali com o seu empregador, ele não precisou mostrar que ele já tinha o ensino fundamental ou o ensino médio completo, e aí o empregador ele começa a pressionar o seu empregado para dizer, não, cara, mas cadê o teu certificado que tu não trouxe, não sei o quê? A gente não sabe as desculpas, né, que eles dão e tudo mais. E aí eles chegam para nós apavorados, assim, puxa, cara, eu tenho que concluir o mais rápido possível, porque senão eu vou perder meu emprego, sabe? Então, tem já essa importância de manutenção de emprego, de não aceitar simplesmente qualquer trabalho, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe, quanto menos educação as pessoas vão tendo, elas vão aceitando qualquer coisa, né? A importância, né, de acolher, de ser empático com essa população, né, que está vindo, que está, como o Gabriel disse, né, em empregos e trabalhos precarizados. Agora, essa onda de empreendedorismo, né, em entregas, né, de aplicativos, que até agora, felizmente, está tendo uma organização, né, desses trabalhadores, mas que é um tipo de trabalho que a gente sabe, né, que é extremamente precarizado, perigoso, como o Gabriel disse, né, não garante nenhuma... né, não tem nenhuma garantia caso sofra um acidente, né, não tem leis que regulem. Então é um público que tá chegando para nós. Eu notei assim na minha escola, quando eu entrei, então há 7, 8 anos, tinha um público um pouco mais velho, e agora está tendo de fato um público mais jovem, né, que provavelmente aí abandona, né, ou evade por N razões o ensino médio regular e retorna um pouco depois ali, né, com 19, 20, 21 anos, ou mesmo os que já estão no regular, mas já tem aquela idade, né, já tem 18 anos e podem fazer a EJA do ensino médio. Então, além do nosso trabalho ser também um trabalho de educação, de conteúdos, né, a gente trabalha também um aspecto de vida mais geral, né? A gente não simplesmente, assim, na disciplina de filosofia, a gente vai estudar Platão, a gente vai estudar Aristóteles. Vamos estudar esses assuntos, claro que vamos. Mas também vamos estudar um pouco sobre não ser explorado. Por que não? Sabe? Esses são os alunos que estão sendo explorados no momento, são os mais explorados. Né? Por quê? Porque ninguém nunca chegou para eles e disse assim, cara, tu é um ser humano, a tua vida tem valor, sabe? E muitas vezes, assim, para nós parece tão óbvio isso, que muitas vezes a gente se esquece de olhar para o lado e ver que as pessoas aceitam qualquer coisa. Né? A gente sabe, claro, não é fazendo... Não é agora essa frase não é para assim, simplesmente pegar e ficar, no caso, cutucando uma candidatura ou outra, mas, poxa, teve gente que em caixa de som essa campanha disse que se votasse no candidato oposto iam comer carne de cachorro.
Então, a educação de jovens e adultos, né, ela é muito importante nesse sentido, né, de acolhimento, de dar um suporte, de trabalhar criticamente, né, com a sociedade, como o Gabriel falou, dentro da filosofia, dentro da história. Eu acho que dentro de todos os conteúdos, né, a gente consegue se aproximar da realidade desses estudantes, trabalhar de uma forma que possa auxiliar, né? E é muito legal porque a gente troca muitas experiências, né? Um público adulto, trabalhador, que traz muita coisa também, né? Que a gente aprende também muito com eles, né? As experiências de vida, né? Pessoas que dos mais diversos, né, segmentos, e então é uma troca muito legal também. Então, acredito que aí a importância, né, da EJA, dos NEJAs, né, da educação de jovens e adultos. Vou passar a palavra ao professor Elton, o professor Laranja. Fala, professor Laranja. É que eu sou mascarado. Eu não gosto que me olhe nos olhos, então é por isso que eu fico assim, tá? Não, eu tenho que perguntar... Não, ainda mais que agora, Elton, ainda mais que agora o cara tá hipnotizando, né? Então, tá fazendo curso de hipnose, então na verdade fui eu que tirei a tela dele aí para ele não hipnotizar ninguém ainda. O Riquinho tá terrível hoje, hein, ó. E o seguinte, minha pergunta é sobre o perfil do professor de EJA e do NEJA. Eu já, como eu trabalhei nessa área faz um tempo, mas trabalhei, né? Eu percebi, assim, na conversa com os alunos, e como eu também me formei, né, por supletivo, que há uma dicotomia, assim, eu queria dar esse parâmetro, assim, que é o aluno que traz toda uma experiência, ele trabalha, ele tem família, muitas vezes ele vive a realidade, né, da sociedade, e aí ele vai para a escola, muitas vezes o professor não tem preparação para aquilo, né? Como é que eu vou dizer isso? Assim, um professor muito técnico, né? Não sei se essa é a melhor palavra. Ou um professor muito formal, né? E aí não gera essa troca, né? O aluno não se identifica, né? Ele não... Muitas vezes ele até abandona por causa disso. Eu acho que entra nesse aspecto do perfil o professor que tem alguma visão do que significa isso, né? Essa questão de uma pessoa que traz toda uma prática, uma experiência, que está vindo para uma escola para terminar o ensino médio, né? Mesmo ele dando muita importância para a formalidade, né? Uma importância até negativa para ele mesmo, porque ele acha assim, eu não tenho ensino médio, eu estou me centrando mais no ensino médio, tá? Ele não tendo ensino médio, poxa, e ele se sente menos, ele se sente desvalorizado, mesmo ele fazendo trabalhos incríveis, vendo ele, né, contribuindo para a sociedade, ele sendo um trabalhador, sabe? E, então, assim, como é que um professor ele tinha que desmistificar essas coisas, né? De fazer essa aproximação. E muitas vezes, lamentavelmente, na nossa profissão, nós vemos professor que muitas vezes tornam essa dicotomia maior ainda, né? O aluno lá, eu aqui, né? Como isso, claro que agora com essas novas tecnologias, eu acho que isso o professor vai ter que repensar, porque o aluno hoje tem acesso ao conhecimento muito mais fácil do que a minha geração, né? Ele vai ali e ele vai ouvir qualquer tipo de conhecimento lá no YouTube e tudo mais. Então, assim, o perfil tem a ver com isso, e isso é uma coisa muito forte, que prejudica o nosso papel de escola de mudar essa realidade, né? De falar mais sobre o Estado, que esse é um governo genocida, que quer mais que os mais pobres não tenham acesso ao conhecimento, ao poder, que não possam discutir políticas e que fique lá no seu cantinho até morrer, né? Hoje sem aposentadoria mesmo. Perfeita a colocação do Elton, e vai um pouco ao encontro do que o Newton e eu nós já havíamos abordado no tópico anterior. Muito mais do que ser professores, né, conteudistas, que é o que o Elton falou ali, professores muito técnicos, né? Por exemplo, claro que eu posso dar uma aula sobre Platão, ou Newton dar uma aula sobre Revolução Francesa, assim, nível faculdade, assim, que faz a gente mesmo, às vezes, não entende tão bem o que a gente próprio está falando, né? Mas e como chegar, então, para explicar, então, Revolução Francesa, Platão, Aristóteles, para a realidade do aluno, né? E o trabalho, a palavra que o Newton usou, assim, ó, é de uma excelência, que é a palavra acolhimento, tá?
é assim, ó, é o principal do nosso trabalho enquanto professores de jovens e adultos. Porque é como o Elton falou, o nosso aluno, ele já é um aluno qualificado, só que ele sempre escutou não na vida dele. Ele não teve acesso à educação no tempo correto, ele não conseguiu um bom salário, ele não conseguiu fazer tal coisa, ele só recebe não. O Silvio até falou ali, né, no chat, que muitos voltam para nos mostrar, né, diplomas de ensino técnico, né, faculdade, universidade, e é uma alegria, assim, né, que a gente não consegue mensurar, né, quando eles também, né, trazem isso como uma maneira de mostrar, né, um certo agradecimento, vamos dizer assim, né, aos estudos. Mas isso o que o Elton falou, assim, essa ponderação é muito importante. Eu me incluo aí nessa autocrítica. A minha formação foi em cursinho, né? Eu comecei a dar aula em cursinho popular, e o cursinho ele tem um conteudismo, né? Um viés conteudista, porque tu está preparando pessoas ali para fazer uma prova do vestibular, do Enem. Eu cheguei para dar aula na EJA e comecei a dar uma aula de cursinho, né? Metendo conteúdo no quadro, escrevendo, e eu via que, né? Os alunos olhavam, pô, professor, eu falava assim, falava correndo para acabar o conteúdo, porque, né, aquilo internaliza, né? Tem que acabar o conteúdo, Isso que o Gabriel falou é a realidade da educação de jovens e adultos, não é o conteudismo. Claro que se trabalha conteúdos, né, a gente traz conteúdos, mas a gente deve fazer essa reflexão, ela é muito importante, né? Os alunos, eles são extremamente agradecidos quando a gente consegue nos fazer entender, né? Quando o aluno, ele percebe que a nossa fala está capturando ele, está capturando a atenção dele, ele está conseguindo aprender bastante com aquilo, e aí ele fica extremamente agradecido. Tá? A gente está fazendo apenas o nosso trabalho, tá? Só que disso, para se vislumbrar, para achar que a gente está salvando o mundo, é uma linha bastante tênue, né? É claro que é super importante a gente recuperar quantos alunos forem. Se a gente recuperar um aluno, já é um trabalho maravilhoso, tá? Mas também não é para se vislumbrar, não é para a gente estar fazendo o nosso trabalho, né? Então, a palavra acolhimento, para mim, assim, é uma palavra definidora. Eu acho que todo professor que trabalha com a EJA tem que saber acolher o seu aluno. Tem que saber escutar também, né? E eu não falo que o professor que não trabalhe com a EJA também não tenha que ter essas qualidades, mas essas qualidades elas têm que ser acentuadas na educação de jovens e adultos. Fazer com que o aluno, ali, o estudante, né, se sinta, né, acolhido, capacitado, já ouviu tantos nãos, né, na vida, já passou por tantas, infelizmente, né, tem colegas que botam para baixo, né, a gente sabe aí, né, que existe isso, mas que possa, né, se sentir capacitado, possa se sentir bem, né, que dentro da sua realidade ali consiga, né, aproximar aquele conteúdo. Então, essa ponderação que o Elton fez é muito importante, né, da gente sempre estar podendo entender, né, que estamos ali trabalhando com um público que o conteudismo não é tão importante, né? Às vezes também, né, tem professores que daqui a pouco trabalham numa escola particular durante o dia e dá aula de noite, né, na EJA, daí no particular, alunos de classe média alta, né, que exige ali um conteúdo, né, e ali daí para tu fazer virar a chave, assim, às vezes não é tão fácil, né, mas é bem importante que a gente saiba fazer isso, trabalhar os conteúdos, mas, claro, dentro de uma outra realidade, né, com outras palavras, usando um outro linguajar, talvez, trazendo exemplos, né, podendo aproximar, para que os estudantes ali se sintam bem, né. Então, isso é muito importante mesmo. Tentar se fazer entender, justamente para não ficar essa coisa assim muito técnica, essa coisa muito conteudista, que daí o aluno que já escutou
vários nãos na vida dele, ele vai chegar assim, vai olhar uma aula sobre, vamos ver, assim, tentar sair um pouco da nossa área, né? Uma aula, e ele olha a tabela periódica, né? Que a gente não sabe se ele já viu antes na vida dele, né? E é uma coisa que assusta um monte de gente que não trabalha com química, por exemplo, né? E aí ele olha para aquilo, e ele, como ele já recebeu tantos nãos na vida, o que ele vai dizer? Eu nunca vou aprender isso. Ele mesmo já vai se colocar esse impedimento. E nosso trabalho, então, como professor, para acolher, para tentar mostrar que essa tabela periódica não é um bicho tão assustador assim, que dá para aprender várias dessas coisas, que elas estão no nosso cotidiano, que a gente aqui, quando eu pego aqui o meu copo para tomar a minha água, aqui é H2O, né? É básico, é uma coisa que eu consigo falar com mais propriedade, porque eu não sou professor de química, né? Mas isso eu tenho certeza, pelo menos. Mas, então, para aproximar esse tipo de relação, o professor ele tem que escutar bastante o aluno, porque aí, conhecendo a realidade dele, a gente sabe também uma maneira mais correta de se aproximar, né? De aproximar um conteúdo possível desse aluno e acolher. Esse aluno já recebeu muitos nãos na vida dele. Vamos dar a oportunidade de escutar esse aluno, vamos dizer que sim, ele é capaz. E ele vai escutar muitos sims ainda na vida. As aulas remotas e a EJA ou o NEJA, né? Mas antes de passar para a minha questão, eu só queria comentar, até anotei aqui, na fala do professor Gabriel, ele falou que os alunos da EJA e do NEJA ficam muito agradecidos, né? E na minha curta experiência que eu tive no estágio, que eu comentei lá no início, né, com a EJA, eu me lembrei agora que eu passei por uma situação que nunca aconteceu comigo, nem no ensino médio, nem no técnico. Quando terminou o meu estágio, o último dia de estágio, uma aluna levantou, né, foi interlocutora dos outros, né, e os outros alunos levantaram também, e eles me agradeceram pelas minhas aulas. Isso, eu nunca tinha passado por isso, né, e bateram palmas para mim depois no final. Aquilo me deixou extremamente emocionado, assim, porque eu nunca imaginei, né, que 3 meses de aula que eu tivesse dado para eles ali, que fosse dar essa repercussão, né, para mim. Foi muito gratificante, valeu a pena meus 3 meses de estágio sem receber nada, né? Porque a única profissão que faz estágio sem receber nada é o professor, né? Mas enfim, eu só queria acrescentar isso, né? Bom, mas com relação às aulas remotas, né? Nós no ensino médio, eu no técnico aí, a gente está vivendo uma situação, o Felipe aí, como diretor, também pode fazer o relato dele, que assim, muitos alunos não participaram, né, das aulas remotas, não entraram no Classroom, muitos estão entrando agora, porque está tendo uma busca ativa, né? E aí, então, eu queria perguntar para vocês, no EJA, na EJA e no NEJA, como é que aconteceu essas aulas remotas? Foi possível, né, conseguir usar o Classroom ou não conseguir? Como é que foi para vocês aí? E a outra questão é sobre se foi aberto pelo governo matrículas para o segundo semestre aí de 2020. Não interessa para você, palhaço. Bom, esse é um assunto extremamente triste, assim, que tem que trazer, porque, na verdade, assim, eu não sei daí a realidade da EJA, daí toda a fala da EJA especificamente eu vou deixar com o professor Newton, porque eu realmente não tenho conhecimento, tá? Mas os NEJAs especificamente, foi assim, a gente, num primeiro momento, o governo nos mandou um ofício dizendo que a gente teria que propor como é que a gente trabalharia com o nosso aluno, ou seja, eles não falaram nada. Esse foi o primeiro momento, foi ali em março mesmo, né, quando estourou mesmo a pandemia. Aí depois de um tempo, que daí eles abriram o Classroom, né, e aí abriram a plataforma e tudo mais, com as turmas e como é que a gente trabalharia, né, e aí eles foram mais específicos. A gente começou uma busca ativa dos alunos. A gente começou a ligar para os alunos, dizendo para os alunos, vocês têm que fazer esses passos, tem que entrar lá no site tal, fazer o cadastro, vai receber um e-mail, com esse e-mail tu vai ter acesso. Explicar tudo isso para todos os alunos. E no nosso caso já é super difícil, porque, como eu falei, a gente não tem turma regular. Não é simplesmente assim pegar, o tal professor liga para tal turma e se organiza. Não. É letra A, letra B, letra C, vamos atrás dos alunos assim, né? Em ordem alfabética, né? E ligando para esses alunos.
A gente estava no meio dessa buscativa, assim, acho que era na segunda, terceira semana, e eles simplesmente tiraram todos os alunos de Neja do sistema do Classroom. Tiraram totalmente. Então, as nossas turmas, que estavam ali em torno de uns 200 alunos cada uma, ficaram com 0 alunos. Da noite para o dia, assim. A gente estava com 200 alunos, passou para 0 alunos, porque eles tiraram todos eles excluíram. Passou daí uma semana, e a gente já estava alimentando as turmas com conteúdos, né, para eles irem dando uma olhada e tudo mais. Passou mais umas 2 semanas, não lembro nem se chegou a 2 semanas, mas acho que foi umas 2 semanas, eles excluíram as turmas do Classroom. Ou seja, a gente ficou assim, né, porque a gente estava fazendo reunião toda semana para discutir, o que vocês estão conseguindo falar com os alunos, vocês estão conseguindo botar eles nas turmas, como é que tá agora, não sei o quê, por quê? Porque as turmas elas iniciaram um pouco menores, mas aí conforme os alunos foram se inscrevendo, as turmas foram aumentando também o número de alunos. Tá, de fato, né, incidindo aí uma série de ataques sobre a EJA. Começa no passado, já quando o Escola RS, que é o aplicativo, né, que a gente usa, ele foi utilizado para cancelar matrículas. Eles olhavam ali pelo aplicativo quais alunos não estavam participando, não tinham frequência, então os maiores de 18 anos eles cancelavam. Antes isso passava pela escola, né, eles tinham que pedir para a escola, então a escola podia fazer um resgate desses alunos, né, podia trabalhar. O que houve, né? O governo simplesmente cancelou, né, matrículas dos que estavam infrequentes. Então, até a gente na escola lá fazia uma combinação para tentar não passar dados, mas esse aplicativo, né, foi... Eu não sou contra a tecnologia em si. A tecnologia, ela auxilia a gente, né, e esse aplicativo, ele facilita, só que o governo vem utilizando, né, utilizou ano passado e utilizou para cancelar matrículas. Aí começou o ano, fechou 10 escolas que tinham a modalidade EJA, início desse ano, 2020. Se eu não me engano, uma conseguiu resistir, conseguiu impedir esse fechamento, né? A Secretaria de Educação, até numa reportagem para a Rádio Gaúcha, não deu explicações, assim. Disse, é para realocar essas vagas para outros alunos e tal, mas sem muitas explicações, né? Vários que tinham, né, nessas comunidades, vários alunos, várias pessoas que precisavam dessas EJAs, ficaram sem. E aí começa o ano, né? Matrículas em 2020, no início, que antes eram feitas na escola, passam para o sistema online exclusivamente, o que atrapalhou muita gente também, porque os estudantes, né, os alunos da EJA estavam acostumados a ir na escola, a gente até botava uma faixa lá na frente da escola, porque a escola é um pouco escondida, e a gente botava uma faixa, tem EJA aqui, o período de matrículas está aberto, tragam os documentos. Só que quando o governo passa para um sistema exclusivamente online, muita gente deixou de conseguir essa matrícula. A gente sentiu no número de vagas, no número de pessoas que antes a gente tinha em lista de espera. A gente fazia cadernos de lista de espera e esse ano quase não teve lista de espera. O governo oferece, então, a forma oficial, né, que eles... Oficial, entre aspas, mas para fazer a efetividade, por exemplo, dos professores, para mostrar que a gente está trabalhando, porque eles têm acesso, né? Eles têm acesso ao nosso Classroom, eles sabem se a gente está mexendo no Classroom ou não. Ou seja, eles sabem se a gente está trabalhando ou não. Mas até ali, quando a gente tinha aluno e turma, a gente estava trabalhando. E do nada saiu tudo. Então a gente ficou assim meio, tá, o que a gente vai fazer agora? Bom, aí nós temos uma professora que ficou responsável pela... que todas as escolas tinham que deixar alguém responsável pela parte de informática, né, para uma espécie de representante, né, assim, que conseguisse auxiliar os outros professores que tivessem alguma dificuldade também. E essa professora sugeriu, então, não, vamos criar um site com os conteúdos que a gente já tinha preparado, né, que a gente tinha os conteúdos, em cada um no seu computador, né, no seu respectivo computador, com os conteúdos que a gente tinha preparado e colocado no Classroom, a gente coloca nesse site. E até hoje é o que a gente está fazendo, a gente está oferecendo esse site para os nossos alunos. Né? E aí os alunos, eles entram lá, tem né, e daí quando eles têm alguma dúvida, muitas vezes eles entram em contato conosco pelo próprio WhatsApp. Mas isso tudo é maneira não oficial. Então, assim, ó, as aulas remotas
pros NEJAs, e até depois quando o professor Newton falar, porque eu também tenho muita curiosidade para saber como é que tá a EJA no geral, mas pros NEJAs é meio que uma forma não oficial de trabalho. As aulas remotas, né? Agora a gente até retomou, porque mudaram todo também o esquema de interpretação das bandeiras, né? Então a gente está no modelo híbrido agora, né? Que é parte presencial e parte remota, né? E aí os alunos, mas na parte presencial, como a gente não pode encher, né, as nossas salas e tudo mais, a gente está oferecendo as provas para eles, né? Porque eles ficaram todo esse ano, né, como eu disse, a gente oferece todos os turnos, aula e prova. Agora, nesse período, a gente está oferecendo só prova, porque essas aulas elas estão sendo oferecidas pelo site. Muita gente se inscreveu e não foi contemplada, sem qualquer justificativa. As pessoas me mandavam no Facebook, porque eu tenho muitos, né, alunos do Facebook, Sor, por que eu não mandava o print, né? Você não foi contemplado, sem justificativa, né? Aí eu orientava, procura a coordenadoria de educação. Os 3 telefones da SEC não atendiam, né? Então, uma coisa assim absurda. E aí começa o ano, vem a pandemia. Qual é a realidade, então, da EJA nessa pandemia, né? Mais especificamente. Demorou muito tempo para ter uma orientação específica para a EJA. Se eu não me engano, uns 2 ou 3 meses que a gente ficou cobrando da direção. A direção da escola, né, não tinha muito o que dizer. Dizia, a gente está questionando a Secretaria de Educação e eles não têm orientações específicas para EJA. A gente não sabia o que fazer. Então, a gente foi utilizando o WhatsApp. E o WhatsApp está sendo o meio pelo qual a gente está conseguindo ter um contato com esses alunos. Então, a gente teve 2 semanas de aula, eu acho, em março, e veio, né, começou a pandemia, ou a quarentena. Aí o governo cobrou, de que forma vai ser feita? Bom, vai ser feito pelo WhatsApp. Aí o governo montou a plataforma do Google Classroom, está totalmente desorganizado, não organizou as turmas direito, nós não estamos usando o Google Classroom, o primeiro semestre ali a gente usou um pouco, mas depois o governo não organizou as turmas do segundo semestre, né? Criou um e-mail institucional para a gente ter um contato com os alunos pelo e-mail institucional também, e não abriu matrículas para o segundo semestre, né? Esse foi talvez o maior ataque desse ano. Qual foi a justificativa para o governo não abrir matrículas para o segundo semestre? A pandemia. Só que, ao mesmo tempo que dizia que não ia abrir matrículas, tem ofícios da SEDUC dizendo isso por causa da pandemia, em setembro, início de setembro, voltar com as aulas presenciais. Então, né, qual é uma contradição total. Ou seja, não permitiu novas matrículas, então, no período ali que seria agosto, julho. Nós, na escola, fizemos um formulário de intenção de matrículas. Eu não me lembro qual foi a escola que a gente tomou o exemplo, uma escola de Sapucaia, que fez esse formulário também. Nós tivemos aí 170 intenções de matrícula, ou seja, um número bem expressivo, né, de pessoas, a demanda bem alta. Mas é tudo de uma maneira não oficial. Assim, se o governo nos perguntar, por que vocês não mexeram no Classroom? Realmente, a gente não mexeu no Classroom porque vocês nos tiraram toda a possibilidade de mexer por ali, né? Então, a gente teve que arranjar uma outra alternativa. Então, sim, esse é um assunto extremamente importante e extremamente triste nesse sentido. Por quê? Porque os nossos alunos é como se estivesse meio que de uma maneira irregular, né? Tendo aulas, porque a maneira que se considera oficial, eles simplesmente tiraram dessa oportunidade para os NEJAs. Mas não deram nenhuma explicação para isso? É que assim, eles falam que os alunos do NEJA, eles só têm um vínculo de fato com a escola, porque assim, quando eles vão procurar o NEJA, eles se inscrevem no NEJA, eles não se matriculam, eles se inscrevem. E eles criam o vínculo de matrícula a partir do momento que eles são aprovados em alguma prova. Isso é o oficial. Só que como é que a gente vai chegar no aluno que ainda não fez prova se a gente não tem uma sala de aula virtual? Com esse aluno que está apenas de maneira inscrita, né, que é o que eles dizem. É a desculpa deles. A desculpa deles é: os alunos matriculados são os alunos que já foram aprovados.
mas os alunos que já foram aprovados, eles precisam assistir às aulas de novo? Não, não precisa, eles já estão aprovados, eles já passaram. Então, é absurdo até falar isso. Então, ao invés deles focarem no aluno que está inscrito, eles focaram no aluno que estava matriculado, que é o aluno que já tem aprovação, o aluno que já não precisa mais assistir às aulas, esse poderia ter algum tipo de acesso. Mas mesmo esse, depois dessas 2 semanas, então, né, que a gente ficou sem alunos nas nossas turmas, mesmo esse já não tem mais acesso, porque a gente não tem mais turma. A gente não tem mais turma no Clever. Sim. Mas essa é a desculpa, assim, no caso, só respondendo a tua questão, a desculpa é o aluno que passa, é o aluno matriculado. O aluno que não passou, ele é só inscrito, então ele não tem acesso aos conteúdos. Qual a lógica disso? Bom, aí é uma que eu não consigo compreender. Como é que foram montadas as turmas? Os alunos da totalidade 7, que é o primeiro ano, que ficaram em busca ativa, né, passaram para o segundo semestre também como ficou lá busca ativa, né? A pessoa desapareceu lá, mas está lá busca ativa. E nós temos aí uma participação agora nessas T7s bem baixa, né? Pouquíssimos alunos. Nós não sabemos como é que vamos montar turmas de T8 para o próximo semestre, porque, se eu não me engano, são 10 só de T7 que estão participando pelo WhatsApp, que é o único meio aí que a gente consegue. Então, a situação é essa. Não abriu matrículas, justificando de que é por causa da pandemia, mas queria aula presencial, né? No meio da pandemia, e tem algumas escolas, né, que estão fazendo aulas presenciais. A nossa escola não está fazendo, porque não tem como seguir os protocolos de segurança, né? Não tem nem funcionários para poder higienizar, né, minimamente, né, as salas de aula. Então, essa é a situação. O WhatsApp, a gente está conseguindo fazer aulas síncronas pelo Google Meet, mas com as T9s, que são os alunos mais antigos, é os que mais participam, porque já tinham contato com a gente. As T8, um pouquinho, as T7s, né, infelizmente, uma participação muito baixa. Então, essa é a situação, né? O governo, a EJA para o governo, né, o governo precarizou, né, sucateou. A Secretaria de Educação pediu essa lista que nós fizemos de intenção de vaga, não fez nada com essa lista, quer dizer, a gente não sabe o que fez com essa lista, a gente perguntou, o que foi feito com essa lista? Não responderam. Então, até, né, a gente desconfia, o que pode ter sido feito com essa lista de 170, 160 alunos, né, que queriam estudar na EJA, né, que são demanda aí da EJA. Então, essa é a situação. E a EJA também não entrou na matriz referencial do Estado. O Estado pediu para os professores elaborarem uma matriz curricular referencial, e a EJA ali não estava contemplada, era só ensino médio, ensino fundamental, ensino médio regular, né? Então, essa é a situação da EJA aí, basicamente. Nós vamos falar um pouquinho mais, então, meninos, sobre essa luta de vocês como professores dos EJAs e dos NEJAs e também das comunidades, então, né, dos EJAs comunitários, para se manter essas estruturas, né? Pelo que vocês disseram já desde o governo Sartori, talvez até antes, não sei, mas principalmente durante o governo Sartori, agora o governo Leite, que começa a, então, se intensificar esses ataques aos EJAs e os NEJAs aí, né? E conversando com vocês também para montar a pauta, vocês mencionaram que existe um grupo de mobilização e resistência para, enfim, resistir esse sucateamento, assim, né? Porque essa não abertura de turmas, talvez esse ano não tenham feito, mas para o próximo ano pode vir a fazer com que os professores tenham que ser remanejados para outras escolas, por não se ter mais aquelas turmas, né? E desfazer aquelas comunidades dos EJAs, como vocês disseram, já aconteceu nos outros anos aí de fecharem escolas e desfazer, então, essas comunidades voltadas para esse público, né? Então, eu queria saber se vocês participam desse grupo de mobilização e de resistência, de quais são as ações que têm se feito, então, para resistir a esse fechamento de turmas, fechamento de escolas, essa falta de atenção que teve aos EJAs e NEJAs, né? Eu lembro que quando a gente participou da live aqui do 20º Núcleo, em que participou um representante também dos fóruns dos EJAs lá, eu já comentei na época que a Secretaria de Educação já devia ter começado com o foco exatamente nos EJAs, NEJAs
e também nos técnicos, porque são os que se organizam por semestre, né? Então, foi muito mais difícil, tinha que ter se organizado muito mais rápido para atender esses alunos, para eles não ficarem numa defasagem aí, né? Maior do que já existe para eles, né? E essa questão que vocês colocaram também do Classroom, né? Isso é um problema, me parece até um boicote que fizeram com essas turmas aí. Apesar de que também eu gosto muito de trabalhar com o Classroom, acho o Escola RS um avanço em partes, mas eles têm problemas gigantescos, assim, né? Para o aluno acessar o Classroom, tem que gerar lá o e-mail e a senha, que muitos alunos não conseguem, nem os pais menos ainda. Agora, esse ano, a gente tentou fazer com que gerassem os boletins de nota direto no aplicativo, e o aplicativo tem uma conexão com o site gov.br, também é terrível, a gente teve que mandar boletins em PDF, assim. Então, e me parece que se existem pessoas no núcleo de tecnologia da educação do Estado pensando isso, eles já deveriam ter resolvido de início já essas questões, assim, né? Mas eu queria saber mais sobre o grupo de mobilização mesmo, se vocês participam, se tem reuniões, se é aberta a participação de outras comunidades escolares também, para entrar aí nessa luta de resistência com vocês, se é regular, né, e quais são os planos e o que a gente pode contribuir também nesse grupo de mobilização e resistência. Aí. Bom, no caso dos NEJAs, especificamente, né, como eu já tinha adiantado antes, até na minha fala, no governo Sartori foi assim os maiores ataques, né, que a gente recebeu, inclusive e-mail com um novo quadro, né, uma nova carga horária para os professores trabalharem em NEJAs, né? E como eu expliquei para vocês como é que um professor de NEJA ele tem que ter pelo menos 20 horas de trabalho, porque ele tem que trabalhar manhã, tarde e noite, participar de reunião e preparar suas aulas, ele tem que ter essas 20 horas. E nessa tabela, que foi uma tabela assim, que foi enviada, acho que foi para todas as escolas, assim, e aí no meio lá tinha assim, NEJAs comunitários, como é que funcionaria, né? Daí, falando das cargas horárias. Tinham professores que tinham carga horária lá nessa tabela com 10 horas. E aí a gente olhava para isso e falava, mas isso é impossível. O professor de NEJA não pode trabalhar 10 horas, porque ele tem que atender de manhã, de tarde e de noite, pelo menos uma vez, né? Porque os nossos alunos, como eu disse, não são turmas regulares. Não, o nosso aluno, ele pode, sei lá, no momento assim, em que ele está completamente desempregado e não consegue arranjar trabalho num determinado momento, se ele quiser ficar na escola manhã, tarde e noite assistindo aulas diferentes, ele pode. Nós, assim, né, quando no meio do ano ali a gente começou a ver que não ia ter matrículas, né, que a Secretaria de Educação não estava querendo abrir as matrículas, então a gente começou a se organizar. Claro que a luta, né, ela vem já há um tempo, né, mas a organização aí dessa pauta, principalmente não só com a EJA, com outras escolas de modalidades semestrais, né, que também não tiveram matrículas abertas, então ensino técnico, né, também fizemos um grupo no WhatsApp, até se quiser alguém falar comigo, com o Silvio, ele está também nesse grupo, que a gente conseguiu fazer algumas reuniões com professores, diretores, funcionários, né, dessas escolas com modalidades semestrais para organizar a luta, né? E fizemos uma denúncia no Ministério Público de coletivo de escolas, né, de modalidades semestrais. Essa denúncia ainda não foi respondida. Então, assim, quando veio essa tabela para nós, a gente sabia, putz, vai vir assim algo catastrófico para que a gente vai ter que enfrentar, né? Ou a gente vai enfrentar, ou a gente simplesmente vai recuar e vai dizer, tá, vamos ver o que vem, né? Então, lá no NEJA Paulo Freire, a gente montou um grupo, né, que o Silvio, que está bastante participativo aqui na live, né, tô gostando de ver, eu, o Silvio, a Grazi, outros professores pegamos e falamos assim, tá, gente, o que a gente pode fazer? A gente já tinha professoras que estavam há mais tempo trabalhando no NEJA, né, que tinham uma relação boa com a, então, né, na época, vereadora Sofia Cavedon, que ela já conhece os NEJAs há muito tempo.
e já ajudou em algum outro momento, que daí eu não fazia parte da escola, mas em algum outro momento também se pensou uma reformulação em cima dos NEJAs e ela ajudou a dar uma segurada. E como o Gabriel disse, né, foram feitos alguns atos, né, mas infelizmente esse ano, em virtude da pandemia, né, e os cuidados que a gente tem que ter, muita gente é impedida, né, eu inclusive, de participar dessa luta mais presencial, que é muito importante. O trabalho da Sofia na comissão é bem importante também, a gente participou de algumas lives, né, que ela fez e reuniões da comissão, já participávamos em outros momentos também, quando a comissão, né, da Assembleia se reunia para debater educação. Então, estamos organizando nesse sentido, né, grupo de WhatsApp com pessoas de escolas, né, que tem EJA, do Fórum de EJA do Rio Grande do Sul. Se alguém quiser entrar aí nesse grupo, pode falar comigo, pode falar com o Silvio. O Jorge falou ali, né, a fala para gritar nos atos fora Leite, Fundação e Faisal, né, tem que nomear essas pessoas, o Faisal, né, o secretário de Educação, o Faisal Caram, né, que atua também, né, como aí uma pessoa que né, dentro do governo que ataca a educação. E a gente falou, olha, eles não recebem professores, né, eles não... Quando recebem professores, recebem com a polícia lá, ainda cheia de armamento, como se nós fosse botar um monte de bomba lá dentro, né? É um troço impressionante. Mas eles escutam os políticos, né? Por mais que o político seja da oposição, fica feio para eles, né? Dizer assim, não vou nem conversar. Não, eles pelo menos entre eles se conversam. Então a gente pensa, tá, vamos utilizar então das armas que a gente tem, né? Que são através da política. Aí a gente conversou com ela se dispôs a nos ajudar, e aí disse assim, acho que seria bom você... E ela, inclusive, nos deu dicas, né, do que fazer. Daí, inclusive, disse assim, acho que seria bom vocês irem na Assembleia Legislativa, lá tem uma comissão, que é a Comissão da Educação, né, e de Desportos, e um monte de coisa, mas falam sobre isso. Né, o presidente é tal, vão lá no gabinete deles e montem um grupinho, vão lá e metam pressão, né? Metam pressão política. Teve o caso da Escola Rio Grande do Sul, né? Que foi ocupada porque, né, tentaram tirar a força a comunidade de lá, que precisa daquela escola, uma escola dentro da comunidade, uma história toda, e tentaram arrombar a escola, né? Arrombadores da educação. E a Fundação Lehman, né, que está por trás aí também do governo Eduardo Leite, entre outras redes privadas aí que talvez estejam querendo abocanhar, né, essa demanda aí que existe. A gente sabe que o ensino privado, até um dado que foi trazido pelos estudos do Fórum, onde é que aumentou o número de matrículas nas EJAs? No ensino privado. Né, porque essa demanda potencial que não está indo para a escola pública, por N razões aí, né, que não tem políticas públicas para incentivo, né, para abrir vagas, quem é que abocanha? O ensino privado, né, oferecendo cursos aí muitas vezes de qualidade duvidosa, né, ou questionável. Então, né, também nomear, né, a Fundação Lehman, né, a Monteiro Lobato também, que organiza aí as aulas daquele letramento digital, né, no Google Classroom. A gente juntou um grupo de uns 5 alunos, mais uns 5 professores, e fomos lá para dentro da Assembleia Legislativa e entramos para dentro dos gabinetes, assim, eles até ficaram assustados, porque isso também acaba sendo um mal cultural nosso, né? Os políticos, eles estão muito confortáveis lá dentro das nossas assembleias, das nossas câmeras, gente. Assim, eles trabalham com uma tranquilidade absurda. E eu não estou dizendo que a gente tem que ir lá e pegar eles pelo pescoço e ameaçar. Não é isso. Mas é mostrar para eles que a nossa cidade não é um lugar perfeito, que tem um monte de defeito acontecendo e tem um monte de injustiça acontecendo. Né? Mostrar para esses caras que eles não podem estar simplesmente tão confortáveis assim. Né, que eles têm que trabalhar, a gente botou eles lá por algum motivo, e o motivo é para trabalhar para a gente, não é o contrário, né? Então, quando a gente foi lá, e era um grupo então relativamente grande, umas 10, 12 pessoas, agora não vou me lembrar exatamente quantas pessoas eram, a gente fez barulho,
Mesmo não sendo assim um grupo grande nem nada, mas a gente fez barulho, a gente incomodou. Tanto é que conseguiram reunião conosco com a então secretária da Educação, conseguiram um monte de coisas para nós, ou seja, eles se mexeram, eles se assustaram. Por quê? Porque eles não querem que a gente volte lá, né? Porque eles gostam de ficar confortáveis. Então vamos tentar resolver o problema desse pessoal. Então a luta está sendo feita nesse sentido, né? A gente está em contato aí com coletivos, professores, funcionários de outras escolas, também nomear o coletivo feminista As Outras Amélias, que ajudou em alguns atos, que faz atos, né, em várias comunidades, e ajudou também nesses atos da educação. Bem importante assim a participação também desses outros coletivos, né, na luta. Então a luta está sendo feita dessa maneira, pelo contato, né, com as pessoas que estão em escolas de modalidades do NEEJA, das EJAs semestrais, e que tiveram esses ataques durante o ano de 2020, principalmente com a não abertura das matrículas. Pelo que eu vi, a Secretaria de Educação, a partir do dia 18 de janeiro, botou um calendário de novas matrículas para a EJA, para a Educação de Jovens e Adultos, do dia 18 de janeiro ao dia 31. Só que a gente não sabe, né, se são apenas os de busca ativa que vão poder se rematricular ou se vai permitir a entrada de alunos novos. Eu entendi, na escola a gente entendeu que permitiria a entrada, né, de alunos novos, que é bom, né, nesse sentido. É o resultado da luta, né, que a gente travou esse ano todo, que terão novas matrículas aí em janeiro. Quando os professores começaram, alguns, a se aposentar, inclusive por causa da reforma da Previdência, né? Muitos professores saíram do Estado, eles começaram a não repor professores, com a alegação de que o nosso quadro já estaria bom o suficiente por causa daquele quadro anterior que dizia que nós tínhamos que reduzir as nossas cargas horárias. Então, eles não, no caso, tiraram os professores, mas quando os professores foram saindo, eles simplesmente não foram repondo, né? Então, é uma luta insistente. A gente, agora, inclusive, a Sofia Cavedon se elegeu deputada e está como presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, inclusive. Ela tem nos dado uma força. Só que esse ano, especificamente, por causa da pandemia, né, a gente não pôde fazer muitos dos protestos que a gente vinha fazendo. A gente fez protesto na Redenção, a gente levou faixa. Inclusive, o prefeito que foi eleito agora em Porto Alegre, o Sebastião Melo, ele tem o nome dele assinado lá, porque quando a gente foi fazer o protesto na Redenção, ele estava passando. E no momento, acho que naquela época eu não lembro se ele era deputado já. Mas a gente olhou para ele e falou assim, vamos pegar ele agora, vamos pegar. E ele assinou a favor dos NEJAs. E nós elegemos o cara agora, a cidade elegeu o cara agora. Vamos ver se não vai mudar o discurso, né? Mas o nome dele tá lá na assinatura, inclusive, sabe? Então, fizemos vários movimentos, só que esse ano, com a pandemia, infelizmente a gente não conseguiu manter esses movimentos ativos, né? Que a gente gostaria de ter mantido. E muito do que foi falado com a Sofia, o que aconteceu também? O governo Leite é muito estratégico. Eles começaram a atacar mais na época da eleição também. O que acontece na época da eleição? Tá todo mundo envolvido, todo mundo dentro da Assembleia está envolvido. Então eu conversava com a Sofia, ela demorava para me responder, porque ela estava envolvida nas eleições. Não tinha agenda, porque tinha as agendas que ela tinha que fazer por causa das eleições. E eles aproveitaram esse momento justamente para dar mais um ataquezinho, né? Então, é muito complicado. E o que acontece? E é por isso que a maioria das vezes o governo acaba ganhando essas lutas. O pessoal vai cansando. A gente está falando a gente começou a lutar no governo Sartori, sabe? Veio o governo Leite e a gente pensou, será que vai ter alguma? Não, foi pior, sabe? Ele foi mais agressivo. Só que as pessoas vão cansando. A pessoa física vai cansando. Eu queria agradecer novamente, então, a presença dos meninos aí e também o Silvio por ter proposto a pauta e já deixar um convite para futuramente nós fazermos novas rodadas de atualização aí de como está acontecendo.
e de mobilização também, e até um convite para os nossos colegas que são sindicalizados, atuam dentro do sindicato também, de a gente levar mais ativamente essa cobrança para dentro dos CPERs. Eu já vi algumas postagens relacionadas a isso, mas me parece que tem que ter uma atenção maior para essas modalidades, porque elas são muito importantes, assim, porque, como eu disse antes, já esse público que é atendido é exatamente o público que foi cerceado de poder cursar na idade correta, e esse papel de ressocialização aí, né, sejam nas comunidades para os alunos com distorção e idade séria, ou mesmo para apenados aí, para nós podermos ressocializar eles, então, ou até como eu mencionei antes, para os imigrantes, né, que quando vêm para o país ou para o estado, acabam procurando também essas modalidades aí para estudar, porque geralmente eles até já têm uma formação, já passaram pelo ensino médio do país deles lá, mas eles têm que fazer aqui, então, uma readequação, até por questões de língua e tudo, ou não puderam terminar lá também e acabam procurando os EJAs e os NEJAs, né? Então, se existe uma modalidade de ensino que precisa de atenção, que precisa de estruturação, que precisa ser fortalecida e não precarizada, é exatamente os EJAs e os NEJAs, né? Então, todo mundo que está nos assistindo, nas nossas comunidades aqui, não se sabe se não vai precisar para um filho, para um neto que talvez não possa estudar futuramente e que vai precisar de um EJA e um NEJA, né? Nós colocamos também a questão do INSEJA, que foi falada rapidamente, então, o INSEJA é só uma prova, né? E a escola não é só uma certificação, né? De tudo que já foi dito aqui nas outras lives, a escola tem todo um sentido de comunidade, de desenvolvimento humano aí, que não tem como se desenvolver apenas em uma prova, né? Então não se pode, de repente alguém vai nos assistir e vai dizer assim, mas já existe um INSEJA, por que eu vou passar ali, seja 6 meses, 1 ano e meio na escola, se eu posso fazer direto a prova, né? É exatamente pelo desenvolvimento humano, por ter contato com outras pessoas, de pessoas que têm mais dificuldade para estudar sozinhos, né? Que precisam daquele momento presencialmente com o professor e com os colegas, do incentivo ao estudo aí, e todos os estudos acadêmicos demonstram que é isso que se faz a qualidade, né? Porque muitas vezes esses estudantes que procuram o EJA, procuram os NEJAs, eles não têm uma família estruturada para incentivar eles a estudarem, e eles acabam encontrando naquela comunidade escolar que os acolhe ali, né? Então, é muito importante essa luta de vocês, das comunidades escolares de vocês, e fico bastante feliz que a gente possa ter dado uma evidência aqui no canal aí do Sandro, né? E já deixar o convite para a gente fazer novas rodadas ao longo de 2021 de atualização da luta e de mobilização para chamar mais pessoas a se somarem aí com vocês. Então, né, primeiramente agradecer a esse espaço, foi muito bom esse debate, agradecer o Felipe, o Viegas, o Elton, o Gabriel, falas excelentes de todos, né, o Gabriel também trouxe dados aí e o funcionamento do NEJA, que eu não sabia, é muito bom ter essa, né, parte aí da categoria que a gente, né, às vezes acaba nem tendo esse conhecimento, então estou bem feliz com esse debate, acho que é super importante. Só resgatar algo assim também na parte da luta, os núcleos dos CPERs, o 38, o 39, né, o 38º e o 39º, bem ativos também nessa luta, né? A ATEMPA, também tive contatos na ATEMPA, que faz parte, que não é um sindicato, né, mas é a organização dos professores do município, também participei lá, e também a ATEMPA está organizando, né, a luta pelo município aí nas EJAs, e até o número, né, que o Gabriel falou, eu abrevei para baixo, é 3.800.000, então é quase 4 milhões, né, no ensino fundamental e 2.500.000 no ensino médio. Então, 6.500.000 pessoas, né? De fato, mais da metade da população, né? Sem considerar que tem que ser feito um ressalto que são adultos, né? Então, é um número, uma demanda potencial, né, de EJA, que a escola pública, né, não tá atendendo, né? E aí a gente vê cursos até de graduação dessas privadas, faça a sua graduação em 6 meses, em 7 meses, né? Faça uma licenciatura em 7 meses, como assim? Né? Ou seja, acenam para a população pobre, acenam para a classe trabalhadora, que é isso que sobra para elas, né? Para vocês é isso que tem, né? Então a gente tem que lutar
né, pela educação pública de qualidade, pela manutenção, né, e seguir sempre nessa mobilização. Então, agradecer o espaço, estou disponível também. Acho que é importante também ressaltar, né, que a categoria é majoritariamente feminina, né, a categoria de professores, talvez, né, seja importante convidar colegas, né, mulheres aí para as próximas, para fazer, né, também esse debate, né, visto que a luta do magistério também é uma luta, né, bem majoritariamente feminina. E acredito que seja isso, assim, agradecer esse espaço, foi muito bom, né, é muito importante e estou à disposição. E agradecer ao Silvio, que ajudou, né, a gente a se reunir. Valeu, grande abraço. Excelente a fala do Felipe, já quero deixar meu agradecimento, então, ao professor Viegas, ao professor Felipe, ao professor Elton, que infelizmente não pôde mais voltar aqui para a conversa, professor Newton também, excelente, assim, a fala dele também me esclareceu muitas coisas, porque sim, por mais que eu esteja atuando na educação de jovens e adultos, a gente acaba se envolvendo muito dentro da nossa própria escola, né? E muitas vezes a gente, mesmo na mesma modalidade, acaba falhando, assim, alguns pontos de conversa e tudo mais, então esses momentos são extremamente importantes, né? Foi, assim, agradecer realmente a todo mundo e aproveitar a fala ali do Felipe sobre a questão dos imigrantes, né? Realmente, nós recebemos bastante imigrantes, inclusive um dos ataques recentes, né, que aconteceu nesse ano, de 2020, foi porque nós temos uma professora de alfabetização, né, na nossa escola. E ela trabalha muito com os imigrantes, justamente porque eles têm essa dificuldade da língua, né? Então, bem imigrante de Senegal, por exemplo, fala francês. Então, para ele aprender a falar o português e tudo mais, ele assiste essas aulas. E o ataque é porque, na verdade, a Secretaria de Educação quer acabar com as turmas de alfabetização nos NEJAs, né? Então, a gente... É sempre assim, né? A gente tenta defender e eles vêm com mais ataques. Daí defendemos aqui, mais ataques. Defende mais um pouquinho, mais ataques, sabe? É complicado, cansa, né? E a gente sabe o quão cansativo é, mas eu acho que é de extrema importância a gente falar. A gente sabe que não existe só a educação de jovens e adultos, mas como o professor Newton falou ali, até ele trouxe dados mais atualizados que eu tinha, porque eu tinha dados de 2010 de uma audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa com a então deputada Estela Farias. Ela tinha levado esse grupo da URGS, que eu até acabei me esquecendo o nome agora, depois você pode reforçar até. É o NIEP. Isso. NIEP. Eles tinham levado que no Rio Grande do Sul, 63% da população não tinha o ensino médio completo. 63%. Isso é mais da metade. É um mais mesmo da metade. Não é tipo 50 e pouquinhos por cento. Não, é 63%. Sabe, da população não tinha o ensino médio. Isso era um estudo de 2010. Bom, pelo menos esse de 2015, que é 5 anos depois, pelos meus cálculos aqui, um pouco apressados, ele falou que 3 milhões seria para o ensino fundamental e 2 milhões para o médio, né? Ou seja, somando os dois, ainda temos 5 milhões que não têm o ensino médio completo. Mais de 50% da população adulta gaúcha ainda precisa da EJA. Então, vamos aproveitar os nossos impostos, que já são muito altos, para justamente trazer esse grande retorno para a nossa sociedade. Tá? Muito obrigado mesmo pelo espaço, gente. Estou disponível, tá, para as próximas também, se precisarem. Se ficou alguma dúvida também, vocês têm meu contato e a gente pode ir se falando, tá bom? Um grande abraço para vocês. Então tá. Então você está... Bom, eu queria agradecer então a todos que nos acompanharam aí, ao professor Silvio que fez esse intercâmbio conosco, né? Ao professor Newton, ao professor Gabriel, ao professor Felipe, mais uma vez, aí, né, pela participação com os mosqueteiros, ao professor Elton, que infelizmente não pôde ficar até o final, e dizer que, de fato, é muito triste, né, que a gente já entrevistou, por exemplo, uma diretora aqui do Rodolfo Arns, perto da minha escola ali, que ela teve que lutar
para não fechar a escola dela, né? 2 semanas atrás nós entrevistamos o pessoal do Comitê dos Contratados, que tem que lutar para tentar manter o seu emprego, né? Então, assim, é um governo que ataca de todos os lados e realmente não é prioridade para eles a educação, que é se eximir de uma responsabilidade, é a ideia do Estado mínimo, né? Reduzir ao máximo o compromisso que eles têm, principalmente com a educação, que deveria ser o maior compromisso deles, né? Então, eu tenho todo o nosso apoio na luta de vocês e eu reitero o convite do professor Felipe. O ano que vem a gente pode seguir com esse debate aí, vocês podem voltar aí de novo, a gente pode, né, nos atualizar como é que está a situação, né, da EJA e do NEJA, né? E agora eu não sou mais um ignorante total com relação a esse assunto, porque aprendi bastante com vocês hoje. Tá certo? Muito obrigado a todos e até a próxima.